O ronco do motor do meu Scania ecoava pela Serra Capixaba enquanto eu subia a BR-262, deixando para trás as montanhas de Domingos Martins. Era um domingo de manhã, daqueles que você quer guardar na memória. Céu azul, sol dourado batendo no para-brisa e o cheiro de café passando pelas janelas abertas das fazendas. Eu era Marcelo dos Santos, 42 anos, 22 deles na estrada, carregando sonhos e mercadorias de um canto ao outro do Brasil. Tinha acabado de descarregar um carregamento de móveis em Vitória e estava subindo em direção a Minas, quando algo me fez pisar no freio com força. Lá na frente, numa curva perigosa da serra, havia uma figura que não fazia sentido naquele cenário. Uma mulher de vestido branco, longo, parada na beirada do asfalto. Meu coração disparou quando percebi. Era um vestido de noiva. Que diabo! Murmurei, reduzindo a marcha e acendendo o pisca-alerta. 22 anos de estrada me ensinaram que a gente vê de tudo, mas aquilo ali não era normal. Não era normal nem um pouco. Parei o caminhão a uns 50 metros de distância, deixando o motor ligado. Desci devagar, observando a mulher que não se moveu com minha aproximação. Ela estava descalça, o vestido sujo de terra e lágrimas. Cabelos escuros bagunçados, maquiagem borrada e nos olhos. Nos olhos tinha uma tristeza que eu nunca tinha visto antes. "Moça, a senhora está bem?" Perguntei, mantendo uma distância respeitosa. Ela levantou o rosto para mim e foi como se o mundo parasse. Não pela beleza, embora fosse bonita, mas pela dor. Era uma dor tão profunda que chegava a doer em mim também. "Por favor," ela sussurrou, a voz quebrada. "Me leva embora daqui, para qualquer lugar. Só me tira daqui." Olhei ao redor, tentando entender a situação. Não havia carros quebrados, não havia casamento ali perto, não havia nada que explicasse uma noiva perdida na Serra Capixaba. Minha primeira reação foi ligar para a polícia, mas algo no olhar dela me impediu. "Como é seu nome, moça?" "Camila. Camila Santos." A voz saiu como um suspiro. Santos. Igual a mim. Talvez fosse um sinal, pensei. Ou talvez fosse apenas coincidência. Mas na estrada, a gente aprende a acreditar em sinais. "Escuta, Camila. Não posso simplesmente te levar sem saber o que aconteceu. Pode ser perigoso para os dois." Ela fechou os olhos e respirou fundo. "Eu não sou criminosa, se é isso que você está pensando. Eu preciso sair daqui. Preciso muito." Fiquei ali parado, pesando a situação. 22 anos de estrada e nunca tinha passado por algo assim. Minha consciência brigava comigo. De um lado, a prudência de um caminhoneiro experiente. Do outro, a humanidade de não deixar uma mulher em desespero sozinha numa estrada perigosa. "Está bem," falei finalmente, "mas vamos conversar no caminhão. Aqui é perigoso." Camila assentiu e me seguiu até o Scania. Ajudei ela a subir. Não era fácil com aquele vestido. E voltamos para a estrada. No retrovisor, vi ela se encolher no banco, abraçando os joelhos como uma criança assustada. "Para onde você quer ir?" perguntei. "Não sei, qualquer lugar longe daqui. Moça, eu preciso de um destino. Estou indo para Belo Horizonte." "Então vamos para Belo Horizonte." Acelerei o caminhão, mas minha mente estava a 1000 por hora. Quem era essa mulher? Por que estava de vestido de noiva numa estrada deserta? E por que eu estava me metendo nisso? Enquanto subíamos a serra, Camila começou a falar, devagar, como se cada palavra doesse. "Eu ia casar hoje, às 2 da tarde, na igreja do centro de Domingos Martins." Olhei o relógio no painel. 10h30. Daqui a poucas horas, ela deveria estar numa igreja, não num caminhão. O que aconteceu? Descobri uma coisa terrível. E foi assim que minha vida mudou para sempre. Não pela mulher de vestido de noiva que entrou no meu caminhão, mas pelo que ela estava prestes a me contar. Camila ficou em silêncio por uns 20 quilômetros, só o barulho do motor e o vento entrando pela janela. Eu respeitava o silêncio dela, mas minha curiosidade estava me matando.
22 anos de estrada te ensinam a ler as pessoas, e ela estava carregando um peso que ia muito além de um casamento cancelado. Seu nome é Marcelo, não é? Ela perguntou de repente, olhando uma foto colada no painel. Eu e minha filha Laura, no último aniversário dela. É sim, Marcelo dos Santos, e você já me disse que é Camila Santos. Somos da mesma família, então. Tentei brincar para aliviar o clima. Ela deu um sorriso fraco. Minha família não existe mais. Como assim? Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 16 anos. Fiquei sozinha no mundo, criada por uma tia que morreu ano passado. Por isso que esse casamento era tão importante para mim. Pensei que finalmente teria uma família de novo. Senti um aperto no peito. Conhecia bem a dor da solidão. Depois que minha mulher morreu, 6 anos atrás, foi só eu e a Laura. A estrada virou minha fuga, minha companhia. E o noivo? Como vocês se conheceram? O rosto dela se fechou. Roberto. Conheci ele há 2 anos, numa festa em Vitória. Ele era tudo que eu sempre quis. Gentil, carinhoso, bem-sucedido. Tinha uma empresa de construção, casa bonita, falava em filhos, em futuro. Tinha? Fala como se fosse passado, porque é passado. Tudo mentira. Tudo. Parei o caminhão num posto de gasolina em Venda Nova do Imigrante. Camila precisava se acalmar. E eu precisava entender melhor essa história antes de seguir viagem. Vem, vamos tomar um café. Você precisa comer alguma coisa também. No posto, as pessoas olhavam para nós com curiosidade. Não todo dia que você vê um caminhoneiro tomando café com uma mulher de vestido de noiva. Sentamos numa mesa no canto, longe dos olhares. Conta para mim o que aconteceu, falei, empurrando um pão de açúcar para ela. Camila respirou fundo antes de começar. Ontem à noite, fui até a casa dele para acertar os últimos detalhes. Tinha esquecido minha aliança lá. Quando cheguei, a casa estava escura, mas o carro dele estava na garagem. Usei a chave que ele me deu e entrei. Ela parou, as mãos tremendo. Encontrei ele no escritório, ao telefone. Não me viu. Estava falando com alguém sobre se livrar do problema e que depois do casamento seria mais fácil. Falou meu nome, Marcelo. Falou que eu era muito ingênua e que não suspeitava de nada. Pode ter sido mal entendido. Não foi. Quando ele desligou, consegui ver a tela do celular dele. Tinha fotos. Fotos de mim. Mas não fotos normais. Fotos de longe, como se alguém estivesse me seguindo. Tinha até fotos de dentro da minha casa, da minha janela. Senti um arrepio. Você tem certeza do que viu? Tenho. E tem mais. Encontrei uma pasta no computador dele com informações sobre mim. Minha rotina, onde eu trabalho, meus horários, até informações sobre a herança que recebi da minha tia. Tudo detalhado como se fosse um relatório de investigação. Meu Deus! Saí de lá correndo. Passei a noite acordada, tentando entender. De manhã, 1 hora antes do casamento, decidi confrontar ele. Fui até a igreja, mas não para casar. Fui para cancelar tudo. E aí? Ele não gostou nada. Tentou me convencer de que eu estava louca, que tinha entendido errado. Mas quando viu que eu não ia ceder, o semblante dele mudou completamente. Virou outra pessoa. Disse que eu tinha visto demais e que não podia simplesmente sair. Ele te ameaçou? Sim. Disse que se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar. Que ele tinha provas de que eu era desequilibrada e que podia me internar se quisesse. Mostrou até papéis falsos, laudos médicos com minha assinatura falsificada. Engoli seco. A história estava ficando cada vez mais sinistra. Como você escapou? Minha sorte foi que chegou mais gente na igreja. Aproveitei a confusão e saí correndo. Corri pela cidade toda, até chegar na estrada. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém para pedir ajuda. Estava esperando, sei lá, esperando um milagre. E eu apareci. Você apareceu. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Minha mente estava processando tudo aquilo. Se a história dela fosse verdade, Camila tinha se envolvido com alguém muito perigoso. Camila, você precisa ir à polícia. Não posso.
Ele é respeitado na cidade, tem influência. E como eu falei, ele tem documentos falsos que me incriminam. Quem vai acreditar em mim? Olhei para ela, tentando decidir se estava falando a verdade. Meu instinto dizia que sim. 22 anos de estrada te ensinam a reconhecer quem está mentindo. Está bem, vou te levar até Belo Horizonte. Mas de lá, você precisa procurar ajuda. Não pode ficar fugindo para sempre. Obrigada, Marcelo. Você não sabe o que isso significa para mim. Quando voltamos para o caminhão, meu celular estava tocando. Número desconhecido. Alô? Você está com uma mulher de vestido de noiva aí no seu caminhão? Senti o sangue gelar. Quem está falando? Um amigo. Essa mulher é perigosa. Ela fugiu de uma internação psiquiátrica e pode te fazer mal. Entrega ela para mim que eu cuido de tudo. Olhei para Camila, que estava pálida. Não sei de que mulher você está falando. Não dificulta as coisas, caminhoneiro. Sei exatamente onde vocês estão. Desliguei o celular e acelerei o caminhão. Agora eu tinha certeza. A história de Camila era verdadeira e eu estava bem no meio dela. Acelerei o Scania pela BR-262, mas minha mente estava mais acelerada que o caminhão. Aquele telefonema me deu a certeza de que Camila não estava mentindo. Ninguém liga para um caminhoneiro desconhecido procurando por uma fugitiva de hospício se não tem algo muito sério a esconder. Era ele? Camila perguntou, a voz tremendo. Não sei, mas seja quem for, sabe que você está comigo. Olhei no retrovisor e vi um Hilux prata nos seguindo a uma distância prudente. Podia ser paranoia minha, mas na estrada você aprende a confiar nos seus instintos. Camila, preciso que você me conte tudo sobre esse Roberto. Profissão, família, conexões. Se vamos fugir dele, preciso saber com quem estamos lidando. Ela se encolheu no banco, abraçando os joelhos. Roberto Medeiros. 35 anos, dono da construtora Medeiros em Filhos, família tradicional de Domingos Martins. O pai dele é juiz aposentado, a mãe é do Lions Club. Eles têm influência na cidade toda. E a empresa? Como ela funciona? Constrói casas populares, participa de licitações públicas. Sempre achei estranho como ele conseguia tantos contratos. Dinheiro público sempre dá merda, murmurei. O Hilux ainda estava lá atrás. Resolvi testar uma teoria. Na próxima curva, reduzi a velocidade drasticamente. O Hilux teve que fazer o mesmo para não nos alcançar. Confirmado. Estávamos sendo seguidos. Escuta, Camila, vou fazer uma pergunta séria. Você tem certeza de que não está envolvida em nada ilegal? Porque se você está, preciso saber agora. Não, eu trabalho numa loja de roupas, ganho um salário mínimo. A única coisa que tenho de valor é a herança da minha tia. Uma casa e uns 50 mil reais na conta. 50 mil reais. Não era uma fortuna, mas já era um motivo. Fala mais dessa herança. Minha tia tinha uma casa no centro histórico de Domingos Martins. Quando ela morreu, deixou tudo para mim. O Roberto sempre falou que poderíamos vender depois do casamento, usar o dinheiro para ampliar a empresa dele. As peças começaram a se encaixar. Roberto não estava interessado em Camila, mas no dinheiro dela. E quando ela descobriu o esquema, virou uma ameaça. Você assinou algum documento? Procuração, algo assim? Não, espera. Assinei sim. Ele disse que era para facilitar os trâmites do casamento, algo sobre bens em comum. Meu Deus, Camila, você praticamente entregou sua herança para ele. Como assim? Se você assinou uma procuração, ele pode vender sua casa, mexer na sua conta. Sem você por perto para contestar, ele fica com tudo limpo. O celular tocou novamente. Dessa vez, atendi no viva voz. E aí, caminhoneiro? Já pensou melhor? Já. E minha resposta é, vai se ferrar. Você não sabe com quem está mexendo. Essa mulher é perigosa. Matou a tia dela para ficar com a herança. Camila gritou. Mentira! Minha tia morreu de câncer. Está vendo? Ela está aí. Entrega ela para mim e não vai ter problema para você. Não vou entregar ninguém. Então você escolheu o lado errado da história. Desliguei o celular e joguei ele no porta-luvas. Camila, preciso que você me diga.
Sua tia realmente morreu de câncer? Sim, estava internada há meses. Eu cuidava dela todos os dias. E você tem como provar isso? Tenho todos os documentos médicos, atestado de óbito, tudo. Onde? Na minha casa, que agora ele deve ter acesso. Merda! Se Roberto tinha acesso à casa dela, podia destruir qualquer prova que a defendesse. O Hilux estava se aproximando. Resolvi acelerar, mas caminhão carregado não é carro de corrida. Eles nos alcançaram na subida da serra. Segura aí, Camila! A coisa vai ficar feia! O Hilux veio para o lado esquerdo, tentando nos fechar. Joguei o caminhão para a direita, usando o peso para manter a posição. Mas eles insistiram, e numa curva mais fechada conseguiram nos ultrapassar. Eles vão nos fechar na frente, falei, reduzindo a marcha. Não para, Marcelo. Por favor, não para. Não vou parar, mas preciso de um plano. O Hilux parou na nossa frente, na pista. 2 homens desceram, um deles armado. Não restava alternativa. Camila, quando eu falar, você desce do caminhão e corre para o mato. Não olha para trás. E você? Eu vou tentar conversar com eles. Não, eles vão te matar. Não vão. Eles só querem você. Comigo não tem problema. Parei o caminhão a uns 10 metros do Hilux. O homem armado se aproximou. Desce daí, caminhoneiro. Só queremos conversar. Conversa daqui mesmo. Que vocês querem? A mulher. Só isso. Ela está doente, precisa de tratamento. Que tratamento? Isso não é problema seu. Olhei para Camila, que estava apavorada. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Está bem, ela está aqui. Mas primeiro quero saber, vocês são polícia? Não, somos da família. Então não tem autoridade sobre ela. Temos sim. Ela é nossa responsabilidade. Mentira. E foi aí que fiz a coisa mais louca da minha vida. Liguei o caminhão, engatei a primeira marcha e acelerei direto para o Hilux. Agora, gritei para Camila. Ela abriu a porta e pulou, correndo para o mato. Os homens se jogaram para o lado e eu passei direto, amassando a lateral do Hilux. Mas eu sabia que isso era só o começo. Agora eles tinham um motivo para me perseguir também. Rodei mais 15 quilômetros em alta velocidade antes de parar numa cidadezinha chamada Marechal Floriano. Meu coração estava disparado, as mãos suando no volante. 22 anos de estrada e nunca tinha passado por uma situação daquelas. Parei numa borracharia que conhecia de outras viagens. Seu João, o dono, era um cara de confiança, daqueles que não fazem perguntas desnecessárias. Marcelo, que surpresa, meu filho. Que te traz aqui? Problemas, seu João. Preciso de ajuda. Fala aí. Tem um pessoal me perseguindo. Preciso deixar o caminhão aqui por algumas horas. Você deixa? Deixo sim. Mas que tipo de problema? Melhor você não saber. Só preciso que se alguém vier perguntar, você não me viu. Seu João assentiu. Na estrada, existe um código de honra. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro, sem perguntar muito. Peguei minha mochila e saí da borracharia pelos fundos. Precisava encontrar Camila antes que eles a encontrassem. Ela não conhecia a região. Estava de vestido de noiva num mato fechado. Não duraria muito. Entrei no mato, seguindo as pegadas dela. Não foi difícil encontrar o rastro. O vestido branco deixava marcas nos galhos e ela estava claramente em pânico, quebrando tudo pelo caminho. A encontrei 2 horas depois, escondida embaixo de uma árvore caída, chorando. O vestido estava rasgado, ela tinha arranhões nos braços e no rosto, mas estava viva. Marcelo, graças a Deus. Vem, não podemos ficar aqui, eles vão procurar. Para onde vamos? Primeiro vamos sair desses matos, depois vamos pensar. Caminhamos por uma trilha que conhecia da época que caçava com meu pai, quando era moleque. Levou mais 1 hora para chegarmos numa estrada secundária, onde parei um carro que estava passando. Amigo, dá para nos levar até a cidade? Meu caminhão quebrou. O motorista, um senhor de uns 60 anos, olhou para Camila no vestido de noiva todo sujo e rasgado. Que aconteceu com vocês? Longa história. Você pode ajudar? Claro, entrem. No caminho, o senhor, que se apresentou como Antônio, foi puxando conversa. Posso perguntar por que a moça está de vestido de noiva no meio do mato?
Camila olhou para mim, sem saber o que responder. Ela fugiu do casamento, falei. Descobriu que o noivo era um safado. Ah, entendi. Já vi isso antes. Minha filha passou por algo parecido. Homem safado é o que mais tem neste mundo. O problema é que o safado não quer aceitar não como resposta. Está perseguindo vocês? Está. Antônio ficou em silêncio por alguns minutos, pensativo. Escuta, tem uma fazenda aqui perto. Vocês podem ficar lá algumas horas, se quiserem, até as coisas se acalmarem. Não queremos te envolver, Antônio. Rapaz, eu tenho 70 anos. Já vivi muito, já vi muita coisa. Não vou deixar uma moça em perigo por causa de medo. A fazenda de Antônio era simples, mas aconchegante. Ele morava sozinho desde que a mulher morreu, 2 anos atrás. Tinha alguns gados, uma horta e uma tranquilidade que fazia bem para a alma. Camila, você precisa trocar de roupa. Esse vestido está chamando muita atenção. Não tenho roupa. Minha filha deixou algumas coisas aqui. Deve servir em você. Enquanto Camila se trocava, eu e Antônio conversamos na varanda. Que tipo de problema vocês estão enfrentando? Contei tudo para ele. O casamento, a descoberta, a perseguição. Antônio escutou tudo sem interromper. Esse Roberto, vocês falaram que ele é de Domingos Martins? Sim. Conhece? Conheço a família. Gente poderosa, mas sempre houve boatos sobre negócios sujos. Que tipo de boatos? Licitações fraudulentas, superfaturamento, essas coisas. Nunca foi provado nada, mas o pessoal comenta. E a polícia? Rapaz, metade da polícia da região deve favor para a família Medeiros. Não vão ajudar vocês. Camila voltou vestida com uma calça jeans e uma blusa simples. Parecia outra pessoa, mais jovem, mais frágil. Antônio, posso usar seu telefone? Preciso ligar para alguém. Claro. Ela ligou para uma amiga em Vitória, mas desligou rapidamente. Eles já foram atrás da Patrícia. Disseram que sou fugitiva de hospício e que ela pode ser acusada de cumplicidade se me esconder. Que filho da puta! Marcelo, eles estão fechando todas as saídas. Não sei mais o que fazer. Foi então que Antônio teve uma ideia. Escuta, tem um amigo em Belo Horizonte. Delegado aposentado, gente boa. Pode ser que ele nos ajude. Mas como vamos chegar até lá? Meu caminhão deve estar cercado. Tem uma caminhonete velha. Não é grande coisa, mas roda. Podem levar. Não posso aceitar isso. Pode sim. Minha filha sempre me diz que temos que ajudar quem precisa. Considera isso uma ordem dela. Naquela noite, jantamos na fazenda de Antônio. Camila parecia mais calma, mas eu sabia que era só aparência. Por dentro, ela estava destroçada. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Fala. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Porque é o certo. Porque se fosse minha filha nessa situação, eu ia querer que alguém a ajudasse. Você tem uma filha? Tenho. Laura, 12 anos. Mora com minha sogra em Vitória desde que minha mulher morreu. Sinto muito. Faz parte. A vida na estrada é assim. Você ganha uns, perde outros. Mas não está com medo? Muito. Mas medo não pode ser desculpa para fazer o que é errado. Na manhã seguinte, Antônio nos acordou cedo. Pessoal, temos problema. Passaram 2 carros aqui de madrugada procurando por vocês. Acho melhor saírem logo. Merda, eles descobriram. Calma, tenho um plano. E foi assim que começamos a segunda etapa da nossa fuga. Mas dessa vez, não estávamos sozinhos. Saímos da fazenda de Antônio antes do amanhecer na caminhonete velha dele. Camila estava no banco de trás, escondida embaixo de uma lona, e eu dirigia com um boné puxado para baixo. O plano era simples: chegar até Belo Horizonte sem ser reconhecido. Mas a vida na estrada me ensinou que planos simples raramente dão certo. Estávamos a 1 hora na estrada quando Camila me chamou. Marcelo, preciso te contar uma coisa. Algo que não falei antes. O quê? Quando eu estava na casa do Roberto naquela noite, vi mais coisas. Não foi só informação sobre mim. Tinha documentos sobre outras pessoas também. Que tipo de documentos? Fotos, relatórios, fichas, pelo menos umas 10 mulheres diferentes.
Todas jovens, todas órfãs ou sem família próxima. Senti um arrepio. A situação era muito pior do que eu imaginava. Você reconheceu alguma? Uma delas, Juliana Moraes. Ela trabalhava na loja ao lado da minha. Conhecemos há uns 6 meses. Trabalhava? Ela desapareceu há 3 semanas. A família dela fez boletim de ocorrência, mas a polícia disse que ela provavelmente fugiu com algum namorado. E você acha que não foi isso? Marcelo, na pasta dela, tinha fotos de dentro da casa, igual às minhas, e tinha uma anotação, concluído, 15/06/2025, 3 dias antes dela desaparecer. Parei a caminhonete na beira da estrada. Aquilo estava muito maior do que eu pensava. Camila, você está me dizendo que Roberto pode estar envolvido no desaparecimento de mulheres? Estou. E tem mais. Todas as fichas tinham informações sobre herança, seguro de vida, propriedades, como se ele estivesse catalogando o patrimônio delas. Meu Deus, por isso que eu saí correndo. Não foi só porque descobri que ele não me amava, foi porque percebi que eu era apenas mais uma vítima. E você não contou isso antes por quê? Porque parecia loucura demais. Quem ia acreditar? Voltamos para a estrada, mas agora eu estava com uma responsabilidade muito maior. Se Camila estava certa, não estávamos apenas fugindo de um golpista. Estávamos fugindo de um serial killer. Camila, você lembra de mais alguma coisa sobre essas fichas? Lembro que tinha uma pasta separada, marcada como arquivo morto. Não consegui ver o conteúdo, mas tinha pelo menos 5 pastas lá dentro. Arquivo morto? Marcelo, e se as mulheres que desapareceram, na verdade, foram mortas? Não pensa nisso agora. Vamos chegar em Belo Horizonte, conversar com o delegado do Antônio. Ele vai saber o que fazer. Mas o destino tinha outros planos para nós. Quando chegamos à entrada de Belo Horizonte, havia uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Meu coração disparou. Camila, fica calada. Deixa eu falar. O policial se aproximou da janela. Documento, por favor. Entreguei minha carteira de motorista. Ele olhou, comparou com meu rosto e depois olhou para Camila. E a senhora? Minha cunhada. Está indo para o médico em BH. Documento dela também. Camila entregou a carteira de identidade. O policial olhou, conferiu no computador e voltou. Podem ir, boa viagem. Respirei aliviado. Aparentemente, eles ainda não tinham colocado Camila como procurada no sistema. Chegamos em Belo Horizonte no final da tarde. A cidade grande sempre me deixava meio perdido depois de tanto tempo na estrada, mas sabia me virar. Antônio tinha me dado o endereço do amigo dele, Dr. Henrique Almeida, delegado aposentado que morava no bairro Savassi. A casa era simples, num condomínio fechado. Henrique nos recebeu com desconfiança inicial, mas depois que expliquei que éramos amigos do Antônio, ele relaxou. Antônio me ligou ontem, contou por alto a situação de vocês. Entrem, vamos conversar. Dr. Henrique tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos e aquele jeito sério de quem passou a vida lidando com crimes. Nos levou para a sala e serviu café. Agora, me contem tudo, desde o início. Camila contou a história completa, incluindo a descoberta das fichas das outras mulheres. Doutor, Henrique escutou tudo sem interromper, anotando alguns pontos num caderno. Essa história do arquivo morto me preocupa muito, ele disse quando ela terminou. Vocês têm certeza do que viram? Tenho. Foram pelo menos 5 pastas, todas com nomes femininos. E sobre a Juliana Moraes, vocês sabem mais alguma coisa? Sei onde ela morava. Posso levar até lá. Não, é muito perigoso. Se esse Roberto é realmente o que vocês pensam, ele deve estar monitorando todos os lugares ligados às vítimas. Dr. Henrique se levantou e foi até o computador. Vou fazer algumas consultas. Vocês ficam aqui hoje à noite. Amanhã decidimos o próximo passo. Naquela noite, eu e Camila conversamos na varanda da casa do Dr. Henrique. Ela estava mais calma, mas eu percebia que a realidade da situação estava começando a pesar sobre ela. Marcelo, e se estivermos errados? E se ele for só um golpista comum? E se estivermos certos, quantas mulheres mais vão morrer? Mas que prova nós temos?
Só minha palavra contra a dele. Por enquanto, mas o Dr. Henrique vai investigar. Se houver algo, ele vai descobrir. E depois, mesmo que provem que Roberto é culpado, como fica a minha vida? Não posso voltar para Domingos Martins. Não tenho mais casa. Não tenho mais nada. Você tem sua vida. Isso já é muito. É mesmo? Olhei para ela, vendo uma mulher que tinha perdido tudo em questão de horas. A família que sonhava ter, a segurança financeira, a própria identidade. Mas ainda assim, estava ali, lutando. É sim, e quando isso tudo passar, você reconstrói. É o que a gente faz, reconstrói. Como você fez depois que sua mulher morreu? Sim, não foi fácil, mas fiz. Por mim e pela Laura. Você sente falta dela? Todos os dias. Mas aprendi que a saudade não pode paralisar a gente. Tem que seguir em frente. Dr. Henrique voltou com cara de preocupado. Pessoal, encontrei algumas coisas. Não são boas notícias. Sentamos na sala ansiosos. Primeiro, Roberto Medeiros realmente tem influência na região. A construtora dele ganhou 70% das licitações públicas dos últimos 3 anos. Isso é estatisticamente impossível sem corrupção. E sobre os desaparecimentos? Esse é o problema. Oficialmente não há desaparecimentos. Todas as mulheres que sumiram foram classificadas como abandono de domicílio voluntário, sem investigação séria. Como assim? Significa que a polícia local não quis ou não pôde investigar. Em todos os casos houve pressão para arquivar rapidamente. Pressão de quem? Tenho minhas suspeitas, mas precisamos de provas. E agora? Agora vocês vão ter que tomar uma decisão difícil. Podem fugir para longe e tentar recomeçar a vida, ou podem ficar e ajudar a desmascarar esse filho da mãe. Qual você recomenda? Como ex-delegado, recomendo que fujam, é mais seguro. E como pessoa, eu sei que se vocês fugirem, outras mulheres vão morrer. Camila me olhou e vi no olhar dela que ela já tinha decidido. Vamos ficar. Vamos acabar com isso. E foi assim que nossa fuga virou uma missão. Mas eu ainda não sabia o preço que íamos pagar por essa decisão. Dr. Henrique nos acordou cedo com mais informações. Tinha passado a madrugada fazendo contatos e pesquisando sobre Roberto Medeiros e sua família. Consegui falar com um amigo meu da Polícia Civil de Vitória. Ele me passou algumas informações interessantes. Sentamos na mesa da cozinha enquanto ele abria um dossiê improvisado. Roberto não é o primeiro da família a ter problemas com a lei. O pai dele, o juiz Medeiros, se aposentou compulsoriamente há 5 anos por suspeita de venda de sentenças. Nunca foi provado, mas o processo estava avançado. E isso nos ajuda como? Perguntei. Significa que a família tem experiência em limpar sujeira. Se Roberto está matando mulheres, tem estrutura para esconder os crimes. Camila estava pálida. Dr. Henrique, quantas mulheres podem ter morrido? Se suas suspeitas estiverem certas, pelo menos 5, talvez mais. Meu Deus! Mas agora vamos ao que interessa. Como vamos provar isso? Dr. Henrique abriu um mapa da região. O problema é que não podemos contar com a polícia local. Precisamos de evidências concretas antes de envolver as autoridades estaduais ou federais. Que tipo de evidências? Os arquivos que Camila viu. Se conseguirmos acesso a eles, temos caso. Mas como? A casa dele deve estar protegida. Não a casa, o escritório. Como assim? Pesquisei a construtora dele. Fica num prédio comercial no centro de Domingos Martins. À noite tem só um vigia. Se conseguirmos entrar lá... Está louco? Camila se levantou. É invasão, é crime. Mas às vezes é preciso quebrar pequenas leis para impedir crimes maiores. E se formos pegos? Se formos pegos, estamos ferrados. Mas se não tentarmos, mais mulheres vão morrer. Ficamos em silêncio, pesando a decisão. Era um risco enorme, mas parecia ser nossa única chance. Eu vou, falei finalmente. Não, Camila disse. Não vou deixar você se arriscar sozinho. Camila, você é a principal procurada. Se te pegarem... Se me pegarem, estou morta mesmo. Pelo menos assim tenho uma chance de me defender. Dr. Henrique assentiu. Ela tem razão. E vocês vão precisar dela para identificar os arquivos.
Está decidido, então. Quando fazemos isso? Hoje à noite, mas primeiro vamos preparar tudo direitinho. Passamos o dia planejando cada detalhe. Dr. Henrique conseguiu o endereço exato da construtora, os horários do vigia e até uma planta do prédio com um conhecido da prefeitura. O escritório da Medeiros em Filhos fica no 3º andar. O vigia fica na portaria, mas faz rondas a cada 2 horas. Vocês vão ter uma janela de 15 minutos para entrar e sair. Como vamos entrar? Escada de incêndio dos fundos. Tem uma janela dos banheiros que costuma ficar destrancada. E se não estiver, vocês levam isso aqui. Ele mostrou um pequeno pé de cabra. Mas cuidado para não fazer barulho. E depois que conseguirmos os arquivos, vocês voltam aqui. Eu tenho contatos na Polícia Federal. Com provas concretas, eles vão agir. À tarde, fizemos o reconhecimento do local. Domingos Martins é uma cidade pequena. Todo mundo se conhece. Tivemos que ser muito cuidadosos para não sermos vistos. O prédio da construtora era moderno, mas pequeno. 3 andares, fachada de vidro, com uma escada de incêndio nos fundos exatamente como o Dr. Henrique tinha falado. Parece tranquilo, comentei. Parecer tranquilo não significa que é. Camila respondeu. Você está com medo? Muito, mas estou mais com raiva. Raiva de ter sido enganada, manipulada. Raiva de pensar nas outras mulheres que passaram por isso. Raiva é bom. Mantém a gente focado. Voltamos para a casa do Dr. Henrique e esperamos escurecer. Às 9 da noite estávamos prontos. Lembrem-se, entram, pegam os arquivos, saem, não mexem em mais nada, não deixam rastros. Se alguma coisa der errado, vocês correm e se encontram comigo no posto de gasolina da saída da cidade. E se formos pegos? Não falem nada. Peçam advogado e esperem. Eu vou dar um jeito de tirar vocês de lá. Camila estava nervosa, mas determinada. Eu estava tentando manter a calma, mas por dentro estava apavorado. 22 anos de estrada e nunca tinha feito nada parecido. Pronto? Perguntei. Pronto. Fomos de carro até perto do prédio. Estacionamos a 2 quadras de distância. Caminhamos pelos fundos, aproveitando a escuridão. A escada de incêndio era mais alta do que parecia. Subimos devagar, testando cada degrau para não fazer barulho. A janela do banheiro estava realmente destrancada. Entramos, um de cada vez. Onde fica o escritório do Roberto? Sussurrei. Final do corredor, sala do fundo. Caminhamos no escuro, usando apenas a lanterna do celular para não esbarrar nos móveis. A porta do escritório estava trancada, mas era uma fechadura simples. Consegui abrir com um clipe que Dr. Henrique tinha me ensinado a usar. Conseguimos, sussurrei. Mas quando entramos na sala e acendemos a luz, descobrimos que estávamos longe de conseguir qualquer coisa. O escritório estava completamente vazio. Ficamos parados na porta do escritório vazio, sem acreditar no que víamos. Não havia mesa, não havia arquivos, não havia computador, nada. Não pode ser, Camila sussurrou. Quando eu estive aqui, estava tudo normal. Quando foi isso? Há 3 dias. Então, ele removeu tudo depois que você descobriu. Olhamos ao redor, procurando qualquer coisa que pudesse ter sobrado. No canto da sala, encontrei alguns papéis no lixo. Camila, olha isso! Eram fragmentos de documentos. A maioria rasgada demais para ler, mas consegui juntar algumas palavras. Contrato de casamento, procuração, seguro de vida. Ele estava destruindo as evidências, ela disse. Não todas. Olha aqui. No meio dos papéis, encontrei um pedaço com um endereço. Sítio da Pedreira, Estrada da Cascata, KM 12. Você conhece esse lugar? Conheço. É um sítio que pertence à família dele, bem isolado na serra. Pode ser onde ele guarda os arquivos importantes. Ou pode ser onde ele... Ela não terminou a frase, mas entendi. Podia ser onde ele matava as vítimas. Saímos do prédio com cuidado e voltamos para o carro. No caminho, discutimos o que fazer. Temos que ir ao sítio, disse Camila. Você está louca? Se ele está escondendo alguma coisa lá, deve ter segurança. Marcelo, se não tentarmos, nunca vamos descobrir a verdade.
E se for uma armadilha? E se ele estiver esperando a gente lá? Então, pelo menos, vamos morrer lutando. Voltamos para a casa do Dr. Henrique e contamos o que aconteceu. Ele ficou preocupado. Vocês não podem ir a esse sítio sozinhos, é muito perigoso. Então, o que sugere? Vamos envolver a Polícia Federal agora. Com o endereço, eles podem conseguir um mandado de busca. E se não conseguirem, ou se demorar muito? Camila, essa pressa pode custar a vida de vocês. Dr. Henrique, e se há alguma mulher presa lá? E se Roberto está preparando a próxima vítima? Ele ficou em silêncio, pesando a situação. Está bem, mas vamos fazer isso direito. Eu vou com vocês. Não pode. O senhor já nos ajudou demais. Pessoal, tenho 70 anos e uma aposentadoria boa. Já vivi minha vida. Vocês ainda têm muito pela frente. Mas, sem discussão. Ou vamos juntos, ou vocês não vão. Na manhã seguinte, preparamos tudo para ir ao sítio. Dr. Henrique trouxe algumas coisas da época que era delegado. Algemas, lanterna potente e, para minha surpresa, uma pistola. Você sabe usar isso? Perguntei. 20 anos de polícia não se esquecem. Esperamos não precisar. Também espero, mas se precisarmos, estou pronto. Saímos de Belo Horizonte no meio da manhã, rumo a Domingos Martins. A viagem de volta parecia mais longa que a ida. Camila estava quieta, perdida nos próprios pensamentos. Em que está pensando? Perguntei. Nas outras mulheres. Se realmente há vítimas, imagine o sofrimento delas. Não pensa nisso agora. Foca no que vamos fazer. É difícil não pensar. Eu poderia ter sido uma delas, mas não foi. Você descobriu a tempo. E se eu não tivesse descoberto? Se tivesse casado com ele? Camila, isso não importa mais. O que importa é o que fazemos a partir de agora. Doutor, Henrique, que estava dirigindo, nos interrompeu. Pessoal, estamos chegando. A partir de agora, silêncio total. Não sabemos o que vamos encontrar. A estrada da cascata era de terra, cheia de buracos e curvas. Passamos pelo sítio devagar, sem parar. Era um lugar isolado, cercado por mata fechada, com uma casa simples no centro do terreno. Viram alguma coisa? Dr. Henrique perguntou. Tem 2 carros na frente da casa, falei. Um é o Hilux que estava nos perseguindo. Então eles estão aqui. Vamos voltar? Não. Vamos estacionar mais na frente e voltar a pé. Deixamos o carro escondido atrás de uma moita a 1 quilômetro do sítio. Voltamos caminhando pelo mato, tomando cuidado para não fazer barulho. Quando chegamos perto da casa, pudemos ouvir vozes. Tem que resolver isso logo. O pai está pressionando. Calma, Roberto. Daqui a pouco eles aparecem. Caminhoneiro não resiste muito tempo sem trabalhar. Era Roberto e mais alguém. Estavam esperando por nós. Doutor, Henrique nos fez sinal para nos aproximarmos mais. Conseguimos chegar até uma janela lateral da casa. O que vimos lá dentro fez meu sangue gelar. Havia 5 cartazes pregados na parede, cada um com a foto de uma mulher. Embaixo das fotos estava escrito "Concluído" com tinta vermelha. Camila segurou meu braço com força. É elas, as mulheres dos arquivos. Meu Deus! E tem mais. Dr. Henrique sussurrou. No centro da sala havia uma mesa com papéis e fotos. E no chão, amarrada numa cadeira, estava uma mulher jovem, amordaçada e com os olhos vendados. Roberto não estava apenas matando mulheres. Ele estava preparando a próxima vítima. E nós éramos as únicas pessoas que sabiam disso. A situação mudou completamente. Não estávamos mais investigando crimes passados. Estávamos presenciando um crime em andamento. A mulher amarrada na cadeira estava viva e Roberto provavelmente planejava matá-la. Dr. Henrique nos fez sinal para recuar. Voltamos para o mato, a uns 50 metros da casa. Temos que agir agora, ele sussurrou. Quantos homens você viu lá dentro? Perguntei. Pelo menos 3, Roberto e 2 capangas. E nós somos 3 também. Sim, mas eles estão armados e esperando por nós. Qual o plano? Dr. Henrique pensou por alguns minutos. Vou tentar uma abordagem diplomática. Nego que tenho autoridade policial. Mando eles se entregarem.
E se não funcionar? Aí a coisa fica feia. Doutor, Henrique, Camila falou, essa mulher amarrada pode ser tarde demais. Pode. Por isso vamos agir rápido. Eu tenho uma ideia, falei. E se criarmos uma distração? Que tipo de distração? Fogo. Se incendiarmos o mato do lado oposto da casa, eles vão ter que ir verificar. Enquanto isso, vocês entram e libertam a mulher. É arriscado. Tudo é arriscado agora. Dr. Henrique assentiu. Pode funcionar, mas você tem que ser rápido. Fogo se espalha muito rápido na mata seca. Eu sei. Cresci no interior. Voltamos para perto da casa. Enquanto o Dr. Henrique e Camila se posicionavam próximos à porta da frente, eu contornei a propriedade pelo lado oposto. Encontrei um ponto estratégico, uma área de capim seco a uns 100 metros da casa. Se incendiasse ali, o fogo ia chamar atenção, mas não chegaria à casa rapidamente. Acendi o isqueiro e toquei fogo no capim. As chamas se espalharam imediatamente. Não demorou 5 minutos para ouvir gritos vindos da casa. Fogo! Tem fogo no pasto! Vai ver o que está acontecendo! Ouvi portas batendo e passos correndo. O plano estava funcionando. Corri de volta para onde Dr. Henrique e Camila estavam esperando. Eles já tinham entrado na casa. Quando cheguei, encontrei uma cena de caos. Dr. Henrique estava libertando a mulher amarrada, que estava consciente, mas em choque. Camila estava juntando os documentos da mesa. Onde está Roberto? Perguntei. Saiu com os capangas para ver o fogo. Dr. Henrique respondeu. Mas não vão demorar para voltar. A mulher está bem? Está viva, assustada, mas viva. A mulher era jovem, uns 25 anos, cabelos loiros, muito magra. Quando o Dr. Henrique tirou a mordaça, ela começou a chorar. Por favor, não me machuquem. Eu não fiz nada. Calma, mocinha, somos da polícia. Viemos te salvar. Polícia? Sim. Como você se chama? Marina Silva. Há quanto tempo você está aqui? Não sei. Alguns dias. Eles me drogaram. Eu perdi a noção do tempo. Como você chegou aqui? Conheci um homem numa festa em Vitória. Roberto. Ele parecia legal, me convidou para passar um fim de semana numa fazenda. Quando chegamos aqui, ele mudou completamente. Camila se aproximou. Marina, você é órfã? Sou. Meus pais morreram quando eu era criança. E tem alguma herança? Casa? Dinheiro? Tenho. Uma casa que herdei da minha avó e uns 30 mil reais na conta. O padrão se repetia. Roberto escolhia mulheres órfãs, com algum patrimônio, e as levava para o sítio. Dr. Henrique, conseguiu os documentos? Consegui. E é pior do que imaginávamos. Ele me mostrou uma pasta com fotos e relatórios. Não eram 5 vítimas, eram 12. Meu Deus! Tem informações detalhadas sobre cada uma. Rotina, patrimônio, família, tudo planejado. E elas estão mortas. Tem certidão de óbito falsificada para todas. Ouvi passos se aproximando. Roberto e os capangas estavam voltando. Pessoal, temos que sair agora. Para onde? Vamos sair pelos fundos. O fogo vai demorar para se espalhar, mas já cumpriu o papel. Saímos da casa carregando Marina, que mal conseguia andar. Camila levava os documentos, Dr. Henrique ia na frente com a arma em punho. Estávamos quase chegando no mato quando ouvimos um grito atrás de nós. Eles estão fugindo! Corre! Gritei. Corremos pelo mato, carregando Marina, que estava muito fraca. Atrás de nós, ouvia gritos e passos pesados. Por aqui! Dr. Henrique indicou uma trilha que levava para baixo da serra. Descemos correndo, tropeçando em pedras e galhos. Marina desmaiou no meio do caminho. Tive que carregá-la no colo. Marcelo, deixa ela comigo, Camila disse. Você está muito cansado. Não posso. Ela é muito pesada para você. Então revezamos. Continuamos descendo. O barulho dos perseguidores estava ficando mais distante. Acho que conseguimos, falei. Foi quando ouvimos o tiro. A bala passou raspando numa árvore ao meu lado. Roberto e os capangas tinham armas. Não parem! Dr. Henrique gritou. Estão atirando para assustar.
Mais 2 tiros, dessa vez mais perto. Marcelo! Camila gritou. Olhei para trás e vi Roberto descendo a trilha com uma rifle na mão. Não estava atirando para assustar, estava atirando para matar, e nós estávamos completamente expostos. Os tiros ecoavam pela serra enquanto descíamos a trilha tropeçando. Marina estava desacordada nos meus braços, e cada passo parecia uma eternidade. Camila corria na minha frente, carregando a pasta com os documentos, e Dr. Henrique vinha atrás, de vez em quando virando para disparar na direção dos perseguidores. Tem que chegar na estrada, Dr. Henrique gritou entre os tiros. Lá eles não vão ter coragem de atirar. Ainda falta muito? Perguntei ofegante. Uns 500 metros. 500 metros correndo numa trilha íngreme, carregando uma pessoa desmaiada, com bandidos armados atrás de nós. Parecia impossível. Mais um tiro, mais próximo dessa vez. A bala arranhou uma pedra perto do meu pé. Eles estão chegando perto, Camila gritou. Ali, Dr. Henrique apontou para frente. Tem uma curva, depois dela podemos nos esconder. Fizemos a curva e nos jogamos atrás de umas pedras grandes. Marina estava começando a acordar. Onde estou? Ela murmurou. Quieta, Marina, estamos te tirando daqui. Dr. Henrique estava espiando por cima das pedras. Eles pararam. Devem estar decidindo se continuam perseguindo ou se voltam. E se voltarem? Aí destruíram as evidências que sobraram no sítio. E se continuarem? Aí tentam nos matar. Ótimas opções. Ficamos agachados por uns 5 minutos, esperando. O silêncio da serra era quebrado apenas pelo barulho do vento nas árvores. Acho que desistiram, doutor. Henrique sussurrou. Tem certeza? Não. Mas não podemos ficar aqui. Marina precisa de hospital. Saímos do esconderijo e continuamos descendo. Marina estava mais acordada, conseguindo andar com ajuda. O que eles queriam comigo? Ela perguntou. Seu dinheiro, sua casa, sua vida, Camila respondeu. Não entendo. Roberto casa com mulheres órfãs, mata elas e fica com a herança. Você seria a próxima. Marina parou de andar. Ele ia me matar? Ia, mas agora você está segura. Como vocês sabem disso? Porque eu era a vítima anterior. Chegamos na estrada quando o sol estava se pondo. Dr. Henrique ligou para um amigo da Polícia Federal, explicou a situação e pediu para mandarem uma viatura urgente. Eles vão estar aqui em 20 minutos, ele disse. E se Roberto aparecer antes? Aí improvisamos. Camila estava folheando os documentos que conseguimos pegar no sítio. Marcelo, olha isso. Tem uma anotação sobre você. Como assim? Seu nome, número da placa do caminhão, rotina. Eles estavam te investigando também. Por quê? Porque você me ajudou. Agora você é testemunha. Quer dizer que mesmo se resolvermos isso, eles vão continuar atrás de mim? Até a família toda estar presa, sim. Dr. Henrique pegou os papéis. Calma. Com essas evidências vamos conseguir prender toda a organização. Que organização? Isso aqui não é trabalho de uma pessoa só. Olhem esses documentos. Tem envolvimento de cartório, hospital, delegacia. É uma rede. Quer dizer que metade da cidade está envolvida? Pelo menos uma parte importante. E como vamos provar? Com essas evidências e o depoimento da Marina, a Polícia Federal vai abrir uma operação grande. Vai cair todo mundo. Os faróis de um carro apareceram na estrada. Nos escondemos atrás de umas árvores, esperando ver quem era. Era a viatura da Polícia Federal. Dr. Henrique, o policial gritou. Aqui! Saímos do esconderijo. Eram 2 agentes federais, ambos armados e com colete à prova de balas. Trouxeram ambulância? Dr. Henrique perguntou. Está vindo. O que houve aqui? Dr. Henrique explicou tudo rapidamente, mostrando os documentos. Os agentes ficaram impressionados com a quantidade de evidências. Vamos precisar do depoimento de todos vocês. Claro, mas primeiro vocês precisam ir ao sítio. Podem ter mais evidências lá. E se os suspeitos ainda estiverem lá? Melhor ainda, pegam eles em flagrante. A ambulância chegou e levou Marina para o hospital. Nós fomos para a sede da Polícia Federal em Vitória.
Passamos a noite toda prestando depoimento. Contamos tudo desde o início. O encontro na estrada, a fuga, a investigação, o que descobrimos no sítio. Com essas evidências, o delegado federal disse: vamos conseguir mandar de prisão contra toda a organização. E nossa segurança? Perguntei. Vocês vão ficar sob proteção policial até prendermos todos os envolvidos. Por quanto tempo? O necessário. De manhã recebemos a notícia. Roberto e os capangas tinham sido presos no sítio. Encontraram mais evidências enterradas no quintal. Roupas, documentos e até corpos. 12 mulheres, o delegado nos informou. Todas mortas da mesma forma, envenenamento com substância não detectável em autópsias superficiais. E a família dele? O pai, o juiz, também foi preso. Encontramos no escritório dele todos os atestados de óbito falsificados. Acabou então? Acabou. Mas para mim e Camila, não acabou. Pelo menos não ainda. 3 meses depois, eu estava dirigindo meu Scania pela mesma BR-262, onde tudo começou. Mas dessa vez, não estava sozinho. Camila estava no banco do carona, usando uma camiseta simples e jeans, bem diferente do vestido de noiva que usava naquele domingo que mudou nossas vidas. Sente falta da vida antiga? Perguntei, reduzindo a marcha para subir a serra. Não, a vida antiga era uma mentira. Essa aqui é real. Durante os 3 meses de proteção policial, eu e Camila tínhamos ficado próximos. Não como casal, ainda era muito cedo para isso, mas como 2 pessoas que passaram por algo extraordinário juntas e sobreviveram para contar a história. O julgamento de Roberto e da organização dele durou 2 meses. Foram condenados por 12 assassinatos, fraude, corrupção e uma série de outros crimes. Roberto pegou prisão perpétua. O pai dele, 20 anos. Marina se recuperou completamente e estava estudando direito, com o sonho de ajudar outras vítimas de crimes semelhantes. Dr. Henrique virou consultor da Polícia Federal para casos de serial killers. E eu continuava na estrada, mas agora com um propósito diferente. Próxima parada, Belo Horizonte, anunciei. Que vamos buscar lá? Uma mulher de 30 anos, mãe solteira, que está fugindo de um marido violento. A ONG me passou o contato dela. Depois de tudo que aconteceu, decidi usar meu caminhão para ajudar mulheres em situação de risco. Junto com algumas organizações de proteção, criei uma rede informal de caminhoneiros que transportam vítimas de violência doméstica para lugares seguros. Sabe o que mais gosto nessa nova vida? Camila disse. O quê? A sensação de que estamos fazendo diferença. Cada mulher que ajudamos é uma vida salva. É verdade. E você não sente falta de ter uma casa, uma vida estável? Marcelo, eu tenho uma casa. Minha casa está onde você estiver. Ela não disse isso de forma romântica. Disse como uma amiga, uma companheira de jornada. Mas eu senti algo diferente no peito. Camila, eu sei o que você vai falar. Que é cedo demais, que passamos por muito trauma, que pode não dar certo. É exatamente isso. E você tem razão. Mas sabe o que aprendi nesses últimos meses? O quê? Que a vida é muito curta para ficar esperando o momento certo. O momento certo não existe. Existe só o agora. Parei o caminhão num mirante na serra, o mesmo lugar onde costumava parar antes de tudo isso acontecer. A vista era linda. O vale se estendia por quilômetros, coberto por uma névoa dourada do fim de tarde. Camila, você sabe que eu ainda amo minha mulher que morreu. Eu sei. E não estou pedindo para você parar de amar ela. E você sabe que tem uma filha que precisa de mim. Sei. E quero conhecer ela. E você sabe que a vida na estrada é difícil, perigosa, incerta. Sei. Já provei que consigo enfrentar perigo. Olhei para ela. Essa mulher que tinha virado minha parceira, minha confidente, minha melhor amiga. Que tinha passado pelo pior momento da vida dela e saído mais forte. E você sabe que eu sou um caminhoneiro de 42 anos, sem estudos, sem grandes perspectivas. Marcelo, você é o homem mais corajoso que eu conheço. É honesto, é leal, é trabalhador e me salvou a vida.
Você que se salvou. Eu só dei uma carona. Você deu muito mais que uma carona. Você me deu uma segunda chance. Ficamos em silêncio, olhando o pôr do sol sobre a Serra Capixaba. Era um daqueles momentos que você quer guardar para sempre na memória. Camila, se a gente tentar isso, tem que ser devagar, sem pressa. Sem pressa. E tem que ser real, sem ilusões romantizadas do que aconteceu. Real. E você tem que ter certeza de que é isso que quer. Não por gratidão, não por medo de ficar sozinha, mas porque realmente quer. Tenho certeza. Como? Porque nesses 3 meses tive a chance de ir embora várias vezes. Podia ter recomeçado minha vida em qualquer lugar, mas escolhi ficar. Escolhi essa vida louca na estrada, ajudando outras pessoas. Escolhi você. Liguei o caminhão e voltamos para a estrada. Tínhamos uma mulher esperando por nós em Belo Horizonte, e depois dela, certamente haveria outras. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Falei. O quê? Como tudo começou com você de vestido de noiva, fugindo de um casamento. E agora? Agora você está de jeans e camiseta, fugindo com um caminhoneiro. Não estou fugindo. Estou vivendo. É verdade. E vivendo bem. Quando passamos pelo local exato onde tinha encontrado Camila 3 meses atrás, ela me pediu para parar. Por quê? Quero deixar uma coisa aqui. Ela desceu do caminhão e caminhou até a beira da estrada. Tirou da bolsa um objeto pequeno e o jogou no mato. O que era? Perguntei quando ela voltou. A aliança do Roberto. Estava guardando até hoje sem saber por quê. E agora sabe? Agora sei. Era para deixar aqui, no lugar onde minha vida real começou. Voltamos para o caminhão e seguimos viagem. No rádio do caminhão, tocava uma música sertaneja sobre estradas e recomeços. Era perfeita para o momento. Marcelo, fala. Obrigada. Por quê? Por ter parado naquele domingo, por ter me ajudado, por ter mudado minha vida. Você que mudou a minha. Como? Me ensinou que às vezes vale a pena arriscar tudo por um estranho. Me ensinou que família não é só sangue, é escolha. Me ensinou que a estrada pode levar a lugares que a gente nunca imaginou. O sol se pôs completamente quando chegamos em Belo Horizonte. Mais uma mulher esperando por uma nova chance. Mais uma história prestes a começar. E eu e Camila, nós estávamos escrevendo nossa própria história, uma curva de cada vez, uma cidade de cada vez, uma vida salva de cada vez. Porque às vezes, quando você para ajudar um estranho na estrada, você descobre que quem realmente precisava de ajuda era você mesmo. E às vezes uma escolha simples, como parar para uma mulher de vestido de noiva chorando na beira da estrada, pode mudar tudo, para sempre. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.